Oi, bom dia, sejam bem-vindos. Somos do 8º ano B e vamos falar um pouco sobre o genocídio. O que é genocídio? Genocídio é um termo utilizado para se referir ao determinado grupo de pessoas que tem por objetivo de matar um outro grupo, só por não aceitar a sua religião, etnia, ideologia ou nacionalidade. O genocídio é considerado um crime contra a humanidade, decretado por meio de um documento escrito pela ONU na década de 1940, para julgar crimes como genocídio que pode ser até levado para o Tribunal Penal. Em toda sua história, o Brasil tem um caso reconhecido como genocídio. Aconteceu em 1993, quando garimpeiros ilegais terminaram povos Yanomamis. Esse massacre em massa ficou conhecido como Chayumi. Em 16 Yanomamis perdeu sua vida de forma cruel e brutal. Esse caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que anos depois decretou como genocídio. A palavra genocídio é derivada do grego genus, que significa raça, tribo ou nação. É do termo da raiz latina sida, que significa matar. O termo foi criado por Raphael Lemkin, o judeu à tentativa do extermínio total do povo judeu pelos nazistas. O Holocausto foi um motivo forte que levou Lemkin a lutar por leis que punissem a prática de genocídio, e a palavra passou a ser usada após 1944. Eu vou falar um pouquinho dos casos de Bangladesh e Congo. Em 1971, o Paquistão Ocidental, ele queria se tornar um estado independente, que é Bangladesh hoje em dia, mas ele acabou entrando em conflito com o Paquistão Oriental, que discordou dessa ideia, não queria, e os dois acabaram reagindo de uma maneira bem radical, matando assim diversas pessoas que acreditavam que devia ocorrer a independência do Paquistão Ocidental e muitas pessoas que não concordavam com essa ideia. Durante essa guerra houve diversas tentativas de genocídio contra muçulmanos, hindus e sikhs, e com essa guerra acabou matando em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Congo. Naquela época, quando eles colonizavam algum lugar, eles não tinham a intenção, eles não matavam a população nativa porque elas acabavam morrendo ao contrair doenças do homem branco, que eram as doenças que eram trazidas pelos colonizadores. Mas Leopoldo II, ele foi diferente. Quando ele chegou no Congo, ele matou grande parte da população. E a parte da população que ele não matou, ele escravizou, porque ele viu no Congo uma espécie de fazenda, um lugar onde ele poderia usar para ganhar muito dinheiro, muito poder. Então, a parte que ele não matou foi escravizada e assim começou a trabalhar para ele, tirando coisas de mina ou extraindo coisas para ele poder vender para outros lugares. E com essa colonização, com tudo isso que ele fez, foram mortas em torno de 8 a 5 milhões de pessoas. Genocídio cambojano. O genocídio cambojano foi assassinato em massa promovido no Camboja pelo regime do Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, 1975 e 1979. Em apenas 4 anos, acabou com 20% da população do próprio país. Entre esses 20% estavam todos que podiam ser classificados como intelectuais ou estrangeiros, que eram detidos em campos de concentração para serem mortos de fome. Total de mortes, 1,7 milhão a 2 milhões. Um crime sem nome. Os campos de concentração nazistas foram desenvolvidos entre 1933 e 1945. A palavra genocídio nem existia. Ficaram particularmente conhecidos por abrigar e executar judeus, mas também perseguiu gays, ciganos, romênios e sérvios durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração eram conhecidos por aproveitarem-se do trabalho dos judeus e colocá-los em situações desumanas, sendo mal alimentados, vítimas de maus tratos e todo tipo de abuso. Total de mortes, entre 17 a 20 milhões. Os campos de concentração eram conhecidos por aproveitarem-se do trabalho dos judeus e colocá-los em situações desumanas, sendo mal alimentados, vítimas de maus tratos e todo tipo de abuso. Total de mortes, entre 17 a 20 milhões. Mão como diabo. O líder comunista Mao Zedong liderou uma reformulação econômica que pretendia transformar a China em uma potência industrial.
mas que no fim levou pelo menos 40 milhões de pessoas a morrer de fome. Entre 1966 e 1969, começou uma nova perseguição, a chamada Revolução Cultural. Caçou seguidores de qualquer religião e cidadãos que questionavam o regime. Com isso, o país ficou cheio de campos de concentração. As famílias eram obrigadas a pagar pela bala usada para matar os condenados. Total de mortos, entre 45 e 70 milhões de pessoas. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre o genocídio e quão importante é respeitar as pessoas, independente da raça, gênero e cor.